Olá! Mais uma vez pergunto a você se está tudo bem, não é? Esse é o mundo em que a gente faz algumas perguntas que quando nós formos para a nova terra, nós deixaremos de fazer, né? O cumprimento, etc. Quando a gente se encontra com alguém na rua, qualquer lugar, geralmente a gente pergunta, tudo bem? Está tudo bem? Já pensou? Se nós vamos fazer esse tipo de pergunta quando estivermos na nova terra, está tudo bem? Não vamos fazer. Por que fazer uma pergunta dessas na nova terra, né? Muito bem, mas enquanto nós estamos aqui na terra, nesse mundo aqui, onde de uma hora para outra as coisas podem não estar mais todas boas, a gente sempre está preocupado perguntando, continua tudo bem? Não é? E é assim que a gente vive aqui, né? Então nós estamos aqui estudando nossas lições. Hoje aqui nós vamos fazer o comentário da lição número 11, né? Hoje é o dia 11 de maio de 2014, agora é sábado à tarde, são 5 horas e 15 minutos. Eu estou iniciando aqui a gravação deste comentário, dessas lições que estão sendo e algumas pela frente ainda, nós temos ainda duas, né? Excelentes, preparatórias para a grande controvérsia, não é? Nós estamos aqui praticamente decifrando os textos que estão relacionados à lei. Estamos já na lição 11 e olha que se a gente fosse fazer um estudo procurando, nós adventistas do sétimo dia, procurando justificar biblicamente a mudança do sábado para o domingo, numa lição como essa, num tempo como esse, 3 meses, nós acabaríamos, querendo ou não, justificando a santificação do sábado, não é? Se formos honestos. Então essa que é a grande questão. Vamos fazer nossa oração. Santíssimo e poderoso Deus, esteja conosco nesse estudo de hoje com relação aos apóstolos e à lei, alguns apóstolos. Santíssimo Deus, se o Senhor Jesus Cristo fosse revelar a necessidade da mudança da lei, ou alguma mudança na lei, certamente teria comentado isso com estes apóstolos, ou com os apóstolos. Santíssimo Deus, se não comentou com os apóstolos, então a lei nunca irá mudar. Ensina-nos como devemos entender essas coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Vamos direto aqui ao nosso verso. Ele está em Romanos 7, versículo 12. Não é? Eu estou aqui com a minha Bíblia, estão vendo? Toda anotada, né? Então aqui, vamos ler aqui de uma parte em diante. 7, versículo 12. A lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Esse verso, só esse verso, já garante que não tem nada errado com a lei para que ela precise ser mudada. Mas existe uma quantidade de versos, né? Existem muitos versos para nós analisarmos. O maior problema de Babilônia nem é com a lei, é com parte da lei. Tanto que Babilônia mudou parte da lei, não é? Ela anulou o segundo mandamento, que diz respeito à adoração a ídolos, e alterou o quarto mandamento, que diz respeito ao dia que deve ser santificado, e dividiu o 10º mandamento, para continuar tendo 10. Como se fosse legisladora, ou seja, como se tivesse autoridade para fazer isso. Onde está o fundamento bíblico para fazer tal coisa? O problema de Babilônia não é com a lei, é com o sábado, é com os ídolos, não é? É com o sábado e com os ídolos, na lei. Tem mais outros problemas que Babilônia se incomoda, não é? Tiago, versículo 2:10, ele disse o seguinte aqui: quem obedecer toda a lei menos um mandamento,
ele na verdade é culpado de todos, não é? Isso também está escrito em Mateus 5,19, onde Jesus disse, já não foi nem Tiago. Então Tiago disse aquilo que Jesus também já tinha dito. Ou seja, Jesus disse que qualquer que desobedecer algum mandamento, e Jesus foi mais profundo um pouco que Tiago. Jesus disse assim, posto que dos menores, qual é o mandamento dos menores? Bom, em tamanho de quantas letras? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, já um pouquinho maior, né? Se esse for o critério, bom, mesmo que desobedeçam dos menores, desobedeceu a todos, é culpado de todos. É lógico, não é? Porque o reino de Deus não podia ser diferente de que a gente desobedece um mandamento, então tem que pagar por aquele um. Ou é totalmente íntegro com Deus, ou não é nada, não é? Aqui tem uma pergunta na lição que eu até queria ler. Olha só, com tanta evidência para a contínua validade da lei de Deus, por que tantos cristãos argumentam contra ela? Essa é uma boa pergunta, né? O sol está se pondo, aí está ficando cada vez mais escuro. Então vocês vão me ver hoje um pouco mais escuro, né? Tudo bem, não tem problema, né? Bom, eu vou fazer aqui um pequeno pensamento, não é? Que é o seguinte: vamos supor, só supor, porque de outro jeito não tem como, que de fato a lei de Deus tivesse que mudar e que mudou. Vamos supor isso. Então, se isto for verdade, se isso fosse verdade, então Jesus e Deus teriam se esquecido de avisar isso aos apóstolos, né? Teriam se esquecido, e lembraram séculos depois e avisaram a Constantino, imperador romano. Puxa vida, esquecemos de avisar a nossa igreja que mudou a lei, né? Bom, então vamos mas como é que ficou? Ficou chato, né? A gente esqueceu todos esses anos, né? Já são 300, mais de 300 anos, nós esquecemos de avisar as pessoas da igreja que a lei mudou. Gente, pensa um pouco, né? Se isto é possível. Mas daí seria assim. Porque na Bíblia não tem nada, tá certo? Bom, Paulo e a lei. Paulo, olha só, Paulo é o maior escritor, né, do Novo Testamento, é o que mais escreveu. Então é o que mais viajou, mais pregou, etc. É o mais ativo. E para Paulo, Jesus não disse nada. Ué, mas se o maior escritor não sabe sobre a mudança, então por que não há mudança? Certo? Não é? Paulo, os textos de Paulo sempre alertam o seguinte, né? Paulo nós temos que cuidar muito por causa do seu estilo de escrever. Então Paulo precisa ter muito cuidado em saber o que ele quer dizer com aquilo que ele escreve, com aquelas palavras bastante radicais que ele usa, né? Que às vezes muito contraditórias. O que ele quer dizer e o que ele não quer dizer. Vamos analisar aqui alguns textos de Paulo. Paulo é sempre muito profundo e muito estranho no seu modo de escrever. Para mim, eu atento muito a isso, como sou professor, preciso cuidar para que nos trabalhos de conclusão de curso, nas teses, monografias, etc., os estudantes escrevam linguagem científica clara, não é? Não pode haver dúvida. Então, perceba com facilidade isso. Bom, aqui Paulo escreveu: o homem é justificado pela fé independente das obras da lei. Bom, então a lei não vale mais. Paulo disse isso? Que a lei não vale mais? Não. O que Paulo diz? Que a fé é independente da lei. As obras da fé, né? A fé não depende, para ter fé não depende de ter seguido a lei, de ter obedecido à lei, né? A fé é um dom gratuito de Deus, independente das obras da lei. Não é porque tu está fazendo tudo certinho que Deus vai te dar a fé. Não é por isso. É isso que Paulo disse, né? Vamos para outro aqui. Porque o pecado não terá domínio sobre nós, pois não estamos debaixo da lei, e sim da graça. Pronto, não tem lei.
Nós estamos debaixo da lei, então se não estamos debaixo, porque não tem. Não foi isso que Paulo disse. Ele simplesmente disse que nós estamos debaixo da lei, ou seja, já quando nós estamos debaixo da graça, nós não estamos mais sendo condenados pela lei, porque é óbvio, a graça, pela graça já recebemos o perdão, então o peso condenador da lei já não mais nos atinge. É isso que Paulo disse. Não é? Simples, é tudo muito simples, basta querer entender, não é? Vós morrestes relativamente à lei, para pertencer a Cristo, resumindo aqui, né? Morreste relativamente à lei. Bom, ó, isso aqui é a questão do velho homem e novo homem, né? O velho homem, ele está casado, vamos dizer assim, está é amigo, é íntimo, gosta do pecado, ele precisa pecar, não é? Ele ama o pecado, não é? Como aqui está ficando cada vez mais escuro, eu vou um pouco mais para trás, nós vamos fazer uma manobra aqui agora, certo? E eu não vou tirar a manobra depois na edição do vídeo. Vamos fazer assim mesmo. Eu vou ficar um pouco mais longe, eu vou ficar menor. Opa, não quer ir mais para trás. Pronto. Né? Agora tem mais luz aqui. Pronto. Está escurecendo aqui. Né? Então, Paulo estava aqui, vós morrestes relativamente à lei. Bom, ele estava dizendo assim, vocês eram íntimos com o pecado, e por isso que a lei condenava vocês. Vocês amavam o pecado, vocês gostavam do pecado, vocês estavam casados com o pecado, né? Agora vocês estão casados com Cristo, agora vocês não amam mais o pecado, portanto a lei agora não condena mais vocês. Agora o problema de vocês não é mais com a lei, vocês não têm mais problema nenhum com a lei, né? Então, nós morremos em relação àquela ligação do pecado, quando, por causa desta ligação, a lei nos condenava. Agora a lei nos não condena mais. É isso que Paulo quis dizer. Vamos aqui para o quarto. A lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos mais subordinados ao aio. O aio aqui não é o alho. Quando alguns pregam, não, aqui o aio é muito bom, porque é bom para a saúde, etc. Não, aqui o aio é a lei de Deus, os 10 mandamentos, a lei de Deus, que quando nós estávamos culpados, que ainda não tínhamos o perdão, não é? A lei aí nos culpando ou nos condenando, estava também nos dizendo, tem Jesus Cristo, não é? O próprio Deus, que é a lei, estava nos enviando, remetendo para Jesus Cristo. A lei é o caráter de Deus, e Deus mesmo enviou Jesus Cristo, e Jesus Cristo veio por sua própria vontade. Jesus Cristo é Deus, morreu por nós, para nos libertar da condenação da lei, libertar do pecado. Então a lei, ela, ao nos condenar, está como que dizendo assim, olha, tem uma saída, você quer ser perdoado? Eu não posso te perdoar, eu sou a lei, eu tenho que condenar, ou proteger quem não pecou. Mas tem a graça de Jesus Cristo, vão lá na graça, né? E pela graça de Jesus Cristo, vocês podem ser perdoados. Então eu não condeno mais vocês, né? Então o aio, que é a lei, aí nós não precisamos mais ser levados a Cristo, nós já estamos com Cristo. Depois que você já chegou lá, você não precisa mais ir para lá, né? E depois que você já conhece o caminho de ir para lá, você não precisa mais aprender esse caminho. Uma que você já está lá, outra que você já conhece o caminho, então não precisa mais do aio. Isso aqui, que não se complique. Anulamos, pois, a lei pela fé, Paulo diz aqui, de modo nenhum, antes confirmamos a lei. Que adianta ter a fé se não tem a lei? Que adianta ter a graça se não tem a lei? Graça para quê? Se não existe pecado. Porque se não existe lei, também não existe transgressão, e se não existe transgressão, não existe pecado, também não precisa graça. Não é? Então nós não anulamos, aqui está muito claro, vamos pegar aqui esse ponto aqui. Há como anular a lei? Pergunta, há como anular?
Paulo, não podemos mudar a pergunta de Paulo. Tem um jeito de mudar a lei de Deus, de anular a lei de Deus? Não, não tem. Pela fé a gente, muito pelo contrário, confirma a lei, né? E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum, né? O que quer dizer esse de modo nenhum em relação à pergunta havemos de pecar? É sinal que existe lei, né? Que existe mandamento, que continua os mandamentos de Deus, né? Porque diz bem claro, bom, porque estamos debaixo da graça, agora que estamos perdoados, vamos pecar. O que Paulo aqui estava dizendo é o seguinte: vamos começar tudo de novo, né? Vamos começar do zero, vamos começar de novo da situação de pecado. Para quê? Para quê, não é? Porque existe lei, né? Aqui com Paulo diz, de modo nenhum, então porque existe lei, né? É muito simples, né? E outra coisa, não estamos debaixo da lei, então existe lei, né? Se nós estamos debaixo da lei, então porque existe a lei, né? É simples também. Outra aqui, a lei é santa, justa e boa, é o verso que nós lemos lá. Se Paulo disse que a lei é santa, justa e boa, por que Jesus não teria dito para... Não, espera aí, Paulo, não é bem assim. Nós vamos ter que alterar a lei, vamos ter que alterar do sábado para o domingo, vamos ter que tirar o mandamento dos ídolos, etc. Não. Paulo diz que a lei é santa, justa e boa, então não precisa mudar. Ela é santa, justa e boa. O que é santo, justo e bom precisa ser alterado? Só para Satanás. Agora tem um detalhe com a lei. Aliás, mais uma frase aqui de Paulo. É a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, disse Paulo. Não é contrária. O que houve? Quais são as promessas de Deus? A promessa do perdão, a promessa de salvação, da segunda vinda de Cristo, várias promessas. A promessa de libertar nós do pecado, né? E a lei é contrária a isso? Não. Se a lei é o aio que nos leva a Cristo para sermos perdoados, como que a lei pode ser contrária às promessas de Deus? Bem pelo contrário. Aliás, vamos raciocinar aqui um pouquinho. A lei é amor, não é? Tá bom. A graça é o quê? É amor também. Por que a graça é amor? Porque Deus nos ama, Ele nos enviou a graça, ou seja, a graça é o perdão gratuito de Deus, sem que a gente mereça, né? E as duas coisas são amor. Então a lei nos remete à graça. Olha, vai lá. É mais ou menos o seguinte, né? Você cometeu uma infração de trânsito, né? E a lei do trânsito diz, ó, são 3 pontos na carteira, são 100 e poucos reais que tem que pagar, e pronto, você tem que... Mas, se você acha que tem alguma coisa aqui que você quer se defender, etc., vai lá na Jari, né? Vai lá na Jari, escreva lá os argumentos, etc., pode ser que você consiga ser perdoado desses pontos e dessa multa. A Jari aqui é a graça, né? É isso. Então, um não desmancha o outro. A lei não tem condições de perdoar, a graça não tem condições de condenar, né? A graça nos perdoa e a lei nos condena, se tivermos o pecado. Se a graça nos perdoa, a lei não condena mais, protege. Pronto, são complementares. Vamos seguindo adiante que o tempo está correndo demais. A questão de Pedro e a lei. Pedro recebeu as chaves, né? Pedro foi alguém assim muito íntimo também com Jesus Cristo. Não tanto quanto João, mas foi íntimo com Jesus Cristo. Ele recebeu as chaves. E o homem que recebeu as chaves não recebeu nenhuma orientação. Jesus não disse nada para ele com relação à mudança da lei. Então, a lei não mudou, não é? Aliás, Pedro, podemos fazer uma outra reflexão aqui bem interessante. Pedro é dito que foi o primeiro Papa. Nós sabemos que não, porque nem havia ainda a Igreja Católica como hoje existe nos tempos de Pedro. Não é? Não havia. Ninguém santificava o domingo. Bom, mas vamos supor que Pedro tenha sido o primeiro Papa. Então o primeiro Papa agora santificou o sábado. O primeiro Papa santificou o sábado e escreveu a favor do sábado, né? Etc. E Pedro continuou fiel aos princípios, aos costumes judaicos, né? As raízes judaicas. Pedro fez referência ao sacerdócio real. Não nos remete às declarações lá no tempo quando receberam os 10 mandamentos, né, foram entregues no Sinai. Pedro devia ter, se Pedro, sendo o primeiro Papa, eu não acredito nisso, né, não foi, inclusive autores da Igreja Católica também não acreditam, né, Hans Küng é um deles, mas
Supondo que foi, então o primeiro Papa guardou o sábado, né? Santificou o sábado, escreveu um livro na Bíblia e nada disse a respeito da mudança do sábado para domingo. Mais um reforço com relação ao sábado. João e a lei. João, este foi o mais íntimo, né? Paulo, o maior escritor, Pedro, que recebeu as chaves, e João foi o mais íntimo com relação a Jesus. Estava sempre junto com Jesus, foi o que mais foi transformado por Jesus, né? João também não disse nada sobre a mudança do sábado para o domingo, né? João, ele foi um dos grandes escritores com relação à obediência à lei. Foi um dos grandes escritores que relaciona a lei com o amor, né? João fala muito que a lei é o amor, que Deus é amor, e a lei é o caráter de Deus. João deixa muito claro estas coisas, né? João, enquanto que Paulo fala muito sobre justificação pela fé, a graça, etc., João quase não fala sobre esse assunto. João fala assim: a lei é amor. Amar a Deus é guardar os mandamentos. Se guardais os meus mandamentos, se me amais é porque guardais os meus mandamentos. Se amais o próximo, etc., então vocês estão guardando os mandamentos. João fala muito isso, da intimidade, que a lei gera para quem ama a Deus, né? Olha só o que ele escreveu aqui: guardar os mandamentos para permanecer no seu amor, assim como eu, Senhor Jesus Cristo, permaneço no amor do Pai, guardando os seus mandamentos, né? Quer dizer, guardar os mandamentos é ser íntimo com Deus, é amar Deus. Essas coisas esclarece João, né? E João nada falou a respeito da mudança, alguma mudança. Aliás, eu tenho aqui uma questão bem interessante que anotei aqui na minha lição. Como é que se guarda o domingo? Qual é o critério para se santificar o domingo? No caso, se tivesse mudado, ou para quem santifica o domingo, ninguém santifica o domingo e ninguém guarda o domingo. Porque então teria caído o modo como se guarda algum dia, porque com relação a como se santifica o sábado, a Bíblia é muito farta. O próprio mandamento diz. Mas no mandamento do sábado, onde alterar, etc., diz assim: guardar domingos e festas, e dias de festa, só, né? Então caiu a maneira de guardar, porque o domingo é dia de jogo de futebol, é dia de corrida de Fórmula 1, é dia de ir no supermercado, é dia de passeio, é dia de muitos trabalhos no domingo também. O que restou, né? Então a pergunta que eu faço aqui, de modo que também caiu o modo como se santifica algum dia? Satanás, isto é uma evidência que Satanás está atacando muito. Tiago e a lei. Vamos pegar o Tiago. Tiago, segundo consta, é um autor, é um dos irmãos de Jesus Cristo, assim como Judas, né? Bom, sendo irmão de Jesus Cristo, por que Jesus não falou nada para o seu irmão? Nada, não mencionou nada, né? Mas Tiago, olha o que Tiago escreveu aqui. Lei régia, a lei do amor, lei régia, né? E João fala aqui que... Tiago fala aqui que... Tiago que fala isso, né? Mateus também, Jesus em Mateus também fala. Qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então Tiago, ao contrário de falar que haveria mudanças, não. Se você tropeçar em algum ponto da lei, ele nem fala em algum mandamento, algum ponto de algum mandamento, por exemplo, você é culpado de toda a lei. Bom, se ele disse isso, indiretamente ele está dizendo: não altere a lei, nem ouse transgredir algum ponto da lei, né? E ele também escreveu aqui: o mesmo que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Então estava se referindo aos 10 mandamentos. Tiago deixou isso muito claro, né? Vamos para Judas, aquele que escreveu o menor livro da Bíblia, né? Não tem nem capítulo, só tem versículo, é uma carta, né? Judas também foi irmão de Jesus Cristo. Mas Judas escreveu uma coisa muito interessante, que é extremamente interessante. Ele disse que os ímpios que se intrometeram na igreja já naquele tempo, fizeram isso, entraram lá para transformar a graça em libertinagem. O que é essa libertinagem? É a desobediência, né? A desobediência da lei. Então essas pessoas estão negando o próprio Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo ensinou a obediência à lei. Então quem fica falando por aí
que não se precisa mais obedecer esse ou aquele mandamento, ele nega Jesus Cristo. Esse não pertence a Jesus Cristo, né? Quem nega o próprio Jesus Cristo, olha como Judas, no seu pequeníssimo livro, foi profundo, né? E ele explica ainda que os judeus que desobedeceram morreram no deserto, né? Sodoma e Gomorra foi destruída. Por quê? Porque eram ímpios, desobedeciam. Os anjos maus foram expulsos do céu. Então, todos os que desobedecem se perdem. Olha só, vamos concluir alguma coisa aqui. Pela desobediência à lei, a gente se perde. Mas pela obediência da lei, depois que nós nos perdemos, nós não nos salvamos. Aí precisamos da graça. Porque pela graça somos perdoados, pela lei não somos perdoados. E quando recebemos o perdão da graça, então sim, nós continuamos obedecendo a lei para não precisar outro perdão da graça. E se precisar, a graça nos garante mais uma vez perdão, e mais tantas vezes quanto for necessário. O bom é o seguinte, que a gente vai crescendo, sendo santificados e necessitando cada vez menos do perdão da graça. Até o dia em que sejamos aperfeiçoados totalmente e que não necessitamos mais de graça nenhuma, então só estaremos sempre obedecendo a lei. A lei será um princípio no nosso coração e viveremos de acordo com esse princípio, eternamente. Felizes, é claro. Santíssimo Senhor Deus que estás nos céus, abençoa os teus filhos que estão na Igreja Adventista do Sétimo Dia e em todas as igrejas do mundo. Há pessoas que estão nesse momento já sendo convidadas, conforme está escrito em Apocalipse 18, versículo 4. Sai dela, povo meu, para obedecer a Deus. Que assim seja, aqueles que são sinceros a Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau.